Mateus 11, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Boa tarde a todos, que o Senhor venha nos abençoar nesta tarde, nos dar um final de semana abençoado na sua presença. Nossos irmãos da live, sejam todos também bem-vindos ao Ministério da Adoração e Graça. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar na cidade da Galileia. Como eu sempre falo, o ministério nosso de Jesus Cristo é focado na palavra. Glória a Deus. É no ensino da palavra. Assim como o ministério também de Oséias era focado também no ensino da palavra do Senhor. Porque se você seguir a palavra do Senhor, se você seguir os preceitos e mandamentos do Senhor, você será tremendamente abençoado. Aleluia. Assim que no cárcere, versículo 2, João ouviu falar que o Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem. João Batista aqui mandou perguntar para Jesus se aquilo que ele estava realizando realmente era ele o Messias. Por quê? Porque João aqui está com dúvida em seu coração. João Batista, que outra hora batizou o Senhor Jesus Cristo nas águas. Olha como o ser humano é, olha como nós somos. Aqui é o maior profeta de todos os tempos, a Bíblia diz. Mas nesse momento ele manda o seu discípulo perguntar para Jesus: é tu mesmo aquele que a gente estava aguardando, esperando chegar? Por quê? Porque João aqui está num momento difícil da sua vida, ele está preso. Era como se João mandasse perguntar pelas coisas do meu pensamento a Jesus: olha, eu estou aqui preso, tu não lembra de mim não? Tu não lembra que eu te batizei? Porque se tu fores mesmo o Messias, aquele a quem foi profetizado, tu podes me tirar daqui se tu quiseres. João Batista, o profeta, um dos maiores profetas, de Moisés a João Batista. João Batista é o último dos profetas. Mas nesse momento de dor, de prisão, de sofrimento, ele manda perguntar para Jesus se Jesus era o Messias. E João Batista viu. Quando João Batista batizou Jesus nas águas, ele viu o poder de Deus como uma pomba descer sobre Jesus. E ele viu também a manifestação. Ele falou para os seus discípulos, para quem não sabe, André, irmão de Pedro, e o próprio apóstolo João, era um discípulo de João Batista. E quando ele viu Jesus assim de longe, no Evangelho de João fala isso, ele falou ao seu discípulo: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo. A partir de hoje vocês não vão mais me seguir, vocês vão passar a seguir a Ele, porque Ele é o Messias esperado. Mas aqui no versículo 2, assim que no cárcere João está preso, João ouviu falar sobre Jesus Cristo, estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Por quê? Porque até agora eu estou aqui preso, eu estou aqui no cárcere, e tu não manda, e tu não faz nada por mim? Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem tudo Deus vai fazer pela gente. Por mais que a gente conteste, por mais que a gente sofra, mas nem tudo Deus vai fazer por nós. E a gente tem que aceitar. Por quê? Porque aqui, pelo entendimento que hoje nós temos, já era o final da vida de João Batista. Já era o final do processo de João Batista. E o ministério dele tinha se acabado nessa terra. Versículo 3. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Uma pergunta. E Jesus, como não deixa ninguém sem resposta, Jesus vai falar. Jesus respondendo disse-lhe:
Ide e contai a João Batista o que estás ouvindo e vendo. Versículo 5. Os cegos enxergam. Olha aí que Jesus mandou dizer para ele. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos povos. Glória a Deus. Aleluia. Foi essa a resposta que Jesus mandou ao cárcere a João Batista. Porque ele mandou perguntar se ele era o Messias. Glória a Deus. Aleluia. E olha que Jesus vai falar para ele: e abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Não quero saber se tu é João Batista, Jesus está falando. Não quero saber se tu é Moisés, se tu é Elias. Feliz é aquele que não contesta a mim. Feliz é aquele que não se escandaliza, que não quer me colocar entre as paredes, não. Eu sou Deus, eu sou maior que tudo. Glória a Deus. Porque às vezes a gente não entende, gente. Às vezes a gente não entende porque as coisas estão acontecendo no mundo e porque as coisas acontecem na nossa vida. Mas eu aprendo aqui que nessa palavra que tudo é um trabalhar de Deus na nossa vida. Enquanto saiu o discípulo de João, começou Jesus a falar a multidões a respeito de João. Agora o Senhor Jesus vai falar sobre o ministério de João, sobre a vida de João e quem era João Batista. Aleluia. Não é esse João Batista aí que o pessoal está dançando quadrilha para ele, não. Hein? Não é esse João Batista aí que vai dar 6 bilhões de reais para o Brasil aí, não. Essa cultura aí pagã, não, satanista, não. Esse João aqui é bíblico, perdeu o pescoço. E Jesus não socorreu ele, porque era o final do seu ministério. Jesus agora vai elogiar o ministério dele, tudo que ele fez na vida dele. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Deus, ele cumpre as promessas. Deus, ele faz coisas tremendas na nossa vida. Porque Deus sabe de todas as coisas que nós fazemos para ele, não se engane. Enquanto saiu o discípulo, no versículo 7 de João, começou Jesus a falar a respeito de João. O que foste ver no deserto? Porque João era um profeta que vivia lá no deserto. Ele vivia ali recluso, orando. Um caniço agitado pelo vento? Versículo 8. Então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Versículo 9. Mas afinal, o que foste ver? É uma pergunta. Jesus está falando a seus discípulos. Um profeta? Sim, eu vos afirmo, muito mais do que um profeta. Versículo 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Esse foi o ministério de João Batista, preparar o caminho. Eu até preguei já essa mensagem aqui. Você pode até dar uma olhada aí no canal Escatologia Pura, que é o precursor do Messias. Versículo 11. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, Jesus agora elogiando tudo que ele fez por ele nessa terra. Com toda certeza vos afirmo que entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Jesus está falando: olha, João veio, cumpriu os seus profetas, todos os profetas vieram, cumpriram a sua parte. Agora ninguém é bambambam no meu reino. Quem manda no meu reino sou eu.
Versículo 12. Desde o dia de João Batista até agora o reino do céu é tomado à força, e os que o uso de violência se apoderam dele. Versículo 13. Porque os profetas e a lei profetizaram até João. O último profeta foi João Batista. Versículo 14. E se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Porque para o Messias vir, Elias tem que vir primeiro. E João Batista veio no poder e na unção de profeta Elias. É por isso que muitos judeus hoje não acreditam em Jesus, porque tem que parecer Elias lá em Jerusalém. Isso só vai acontecer no capítulo 11 de Apocalipse, quando Elias vai retornar a essa terra para profetizar em Jerusalém. Versículo 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. 17. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançaste. Entoamos lamentos fúnebres e não pantreaste. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e diz: este é um demônio. Meu Deus do céu! Olha como o ser humano é. E o que essas pessoas viram, ninguém viu. Versículo 19. Então chega o Filho do Homem, o próprio Cristo, comendo e bebendo, e diz: eis aí um glutão e bebedor de vinho. Chamaram Jesus de cachaceiro. Chamaram Jesus de beberrão. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis que um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos. Preste atenção na palavra, por favor. E pecadores. Todavia a sabedoria é comprovada pelas obras que são os seus frutos. O Senhor está falando: olha, eu vim e fiz a minha parte. Olha, os profetas vieram e fizeram também a sua parte no meu reino. Versículo 20, agora vai apertar. Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades, nas quais realizaram numerosos feitos e prodígios, porque não se arrependeram. Olha o ministério de Jesus, de ensino, da pregação da palavra e de arrependimento. Ele vai dizer no versículo 21, ai de Corazim, ai de Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas se teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se com cinzas, como forma de humilhação, como forma de arrependimento. Por quê? Porque hoje se repete a mesma cena. Hoje a igreja cura, hoje a igreja faz milagre, hoje a igreja tem poder, hoje na igreja tem manifestação da glória de Deus, e o povo parece que não liga para essas coisas. Glória a Deus. 22. Entretanto eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E 23. E tu, Cafarnaum, a casa onde Jesus chegava lá e lotava de gente ali para ver a manifestação dele. Lá ele curou aquele paralítico levado pelos seus amigos. E lá ele foi tremendamente criticado. Mas olha o que ele vai falar: ai de tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus, pois será lançada no inferno, no Hades. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria permanecido até os dias de hoje a cidade de Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. O que é que Jesus está nos falando? Olha, o que eu já fiz por vocês, os milagres que eu faço, é para vocês se arrependerem, é para vocês crerem, porque se vocês não crerem, vocês vão arder no inferno. A verdade é essa. Versículo 24. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância
para com o povo de Sodoma no dia do julgamento, de que para contigo. Versículo 23, 25. Deixa eu ver aqui, caiu água aqui no meu óculos. 25. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e revelaste aos pequeninos. Continuando. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele vai dizer no 28, agora ele vai consolar. O que é o ministério de Jesus? Ensino da palavra. Ele manifesta a glória dele, ele chama o povo para o arrependimento e agora ele passa o bálsamo e passa o azeite na nossa costa. Versículo 28, ele vai dizer que é um clássico, porque as pessoas só expõem daqui do 28 até o final, a parte só boa do Evangelho. Eles não expõem aqui que a pessoa que... Ai de ti, Corazim, no versículo 21. Ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós forem realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que se teriam arrependido vestindo roupas como pano de saco e cinzas como forma de arrependimento, como forma de tristeza, em reconhecer tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, meus amados irmãos. E no versículo 28 ele vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. Olha como o original fica mais profundo. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Toda vez que você se sentir cansado, toda vez que você se sentir com essa carga espiritual, que até o notebook aqui parou, a cadeira aí caiu, isso tudo é no mundo espiritual. A pessoa, para vir fazer a obra de Deus, ela tem que orar, ela tem que se preparar para fazer a obra. Ai de mim que não ora, não me consegue para fazer uma obra dessa aqui. O diabo vai querer brincar de pira aqui, meus amados irmãos. A obra de Deus não é brincadeira, você tem que estudar, se preparar para fazer a obra de Deus. Vinde a mim todos que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Versículo 29, tomai o vosso lugar em minha carga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, assim acharei descanso para vossas almas. Não tem para onde correr. Ou você cuida da sua vida espiritual, ou você acredita na palavra de Deus, busca o conhecimento, ou você vai ser uma pessoa vazia diante de Deus. Essa paz, essa humildade, esse descanso para as nossas almas, você só encontra em Jesus. Não tem para ninguém, não tem. O maior mal do mundo hoje é a depressão, é a doença mental, principalmente pela Covid-19. Eu conheço pessoas aí que pegaram essa doença, não estão falando coisa com coisa, porque atinge a mente, as pessoas estão esquecidas, ficaram com sequelas tremendas. Por isso que é bom de estar na presença de Deus. Porque se a gente estiver na presença de Deus, Deus pode restaurar as nossas células, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso entendimento. Ele não diz que se a gente não tiver sabedoria, a gente tem que pedir para Ele que Ele dá grátis. Amável e humilde de coração, assim acharei descanso para as vossas almas. Versículo 30. Pois o meu jugo é bom. Mas aí, vocês querem? A minha carne, a minha carga é leve. O meu jugo é bom e a minha carga é leve. O meu jugo é bom e minha carga é leve. Mas para quem é essa palavra?
Eu te pergunto nessa tarde, para quem é essa palavra? É para aqueles que obedecem o Senhor. É para aqueles que entregam a sua vida verdadeiramente a Cristo. Aí o fardo é suave. Aí o fardo é leve, porque se não entregar, se não cuidar da vida espiritual, aí a carga é pesada. Aí o jugo é pesado. Porque o ser humano é um ser espiritual, nós não somos só matéria. Eu sempre falo isso aqui. Não é só a parte física, o corpo físico, é a mente, é o espírito. É o sobrenatural de Deus que você não vê. Mas que no mundo espiritual, meu querido irmão. Meus queridos irmãos, hoje, os milagres, nem os milagres estão sustentando mais o crente na casa de Deus. Eu vi hoje um pastor amigo meu, um homem bíblico, mas eu estou vendo que ele está tomando um caminho errado no ministério dele. Eu não vou falar o nome dele aqui. É um homem muito usado na mão de Deus. Mas hoje eu vi, ele nunca acha cuidador de uma igreja, de um ministério. Porque só pregar aqui é fácil, mas vai cuidar do ministério para te ver o que é. Eu acho que ele só era pregador itinerante, que ele só ia por aí, pregava aqui, pregava ali, pregava acolá. E não tinha responsabilidade de visitar ninguém, de orar pelo rebanho, de preparar o estudo para a igreja, de estar nos pés do Senhor, orando e intercedendo. Vocês acham aqui que eu não oro pela vida de vocês toda madrugada? E ai de mim que eu não oro. Se eu não orar, se eu não me preparar, Deus esvazia essa igreja aqui. Aí eu vi o meu irmão, um homem muito usado por Deus. Eu vi hoje ele postando lá. Agora foi tomar conta do ministério. Ele está vendo o que é cuidar do ministério. Eu fiquei triste, mas não falei nada. Estou só orando por ele. Fiquei triste, sabe por quê? Porque agora ele já vai fazer campanha no ministério dele. Eu não preciso de campanha, queridos. Eu só preciso crer em Deus. O que interessa é ter milagres, manifestação de poder, tudo isso é bom, é muito bom, eu gosto. Mas o que interessa é ter tudo isso e não ter a palavra, não ter conhecimento. E os milagres para você é só na hora que você precisa de Jesus, depois que você consegue, você abandona o barco dele. Não é assim. Eu não faço campanha aqui. A campanha aqui é o ensino da palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque eu sei que se eu ensinar o rebanho, quem vai honrar o ministério é o próprio Deus. Um pastor mandou uma mensagem para mim: pastor, eu tenho aqui umas técnicas de crescer o ministério. Eu falo: olha, a Bíblia me ensina que se eu orar, vou até mostrar aqui em Atos para vocês, está aqui em Atos. O pastor, não é só o pastor, é o presbítero, é os diáconos que estão aqui, é os obreiros, é vocês que congregam aqui. Todo mundo tem que orar e buscar a presença de Deus. E quando a igreja, por que a igreja primitiva era uma potência? Me diz aí. Hein? Por causa da unidade dela. Por causa da unidade, eles oravam, eles ensinavam, eles eram o quê? Repartiam tudo que eles tinham para o crescimento da igreja, tudo que Deus dava para eles, repartiam uns com os outros. Olha, quarta-feira dei a metade da banana para o nosso queridinho ali, para ele comer na noitinha na casa dele, não foi, irmão? Seu esposo, não foi? No 24, para ver se é aqui. E orando afirmaram: tu és, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas. Atos 1. Que conhece o coração, mostra no qual deixa. Isso aqui é para ungir Matias. Mas cadê esse versículo aqui? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui: naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de quase cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário, versículo 16 de Atos 1, olha Pedro explicando: irmãos, para a igreja que prega e ensina, que faz a obra. Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas. Ele foi, contudo, um dos nossos, que teve parte no ministério. Então propuseram o nome aqui, vai falar tudo. Cadê esse versículo que eu queria achar? Acho que é no 2. No final do 2, eu acho.
orientou Pedro, arrependei-vos. Está aqui, capítulo 2, versículo 46. Olha aqui, tudo que nós pregamos. Diariamente os discípulos, a igreja unida, continuava a reunir-se no pátio do templo, partir os pães em suas casas. Olha aí, para ter um ministério abençoado, eu não preciso de estratégia nenhuma não, querido. Claro que se tiver uma célula ali para a gente vai fazer. Claro que se tiver um culto ali na casa do irmão para pregar, a gente vai lá e prega. A gente tem que fazer isso, missão. Se tiver missão, a gente vai fazer. Daqui a pouco eu vou fazer, eu vou lá no Metropolitano levar um cadeirante. Olha, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir os pães em suas casas, porque não tinha igreja, não tinha templo como hoje tem. A reunião era na casa dos irmãos, o culto acontecia lá, de lá eles saíram para fazer a obra de Deus, e juntos, por causa da perseguição, participavam das refeições, olha aí, com alegria e o que? Sinceridade de coração. Cristo, quando ele vê isso no meio da igreja dele, que tem unidade, tem respeito, tem sinceridade, a pessoa é ministra, faz a obra com amor, não esperando nada em troca, olha o que acontece. Louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo, e assim a cada dia juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvos, o Senhor Jesus Cristo. Hein? Quem é que dá o crescimento para o rebanho? É Deus, se o pastor for obediente a Ele. Se o ministério for obediente ao Senhor, não vai faltar gente na oração do meio-dia, não vai faltar no culto de ensino, não vai faltar no culto da família, porque a obra é de Deus. É o pastor, é o ministério que tem que estar na posição para receber aquilo que Deus quer fazer. E quando a igreja está unida, está na manifestação, aí tem cura, tem milagre, tem salvação, tem porta aberta, tem tudo, porque é Ele que dá, não é eu. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então vamos valorizar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quantas bênçãos Deus já me deu? Eu agradeço todos os dias. Quantos milagres Deus já fez na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos. Eu tenho que agradecer e valorizar isso que Deus está falando nessa tarde. Valorize aquilo que eu já te dei. Valorize as coisas que eu já fiz na tua vida. Para a glória do seu santo nome. Vamos ficar de pé.